E aí, galerinha, continuando nossa revisão sobre o modelo atômico de Dalton, nessa aula a gente vai falar sobre reações químicas. De acordo com Dalton, reação química é uma recombinação, um rearranjo de átomos que faz com que substâncias sejam transformadas, convertidas em outras substâncias. Dá uma olhadinha nesse esquema aqui. Existem moléculas de água, representada do lado esquerdo da flechinha. Eu sei que são moléculas de água porque os átomos vermelhos são átomos de oxigênio, como indicado pela legenda, e os átomos em cinza são átomos de hidrogênio. A flechinha indica que está acontecendo uma transformação e essas moléculas de água estão se convertendo, se transformando em outras substâncias. Em gás hidrogênio, hidrogênio ligado com hidrogênio, formando uma molécula de gás hidrogênio, e também numa outra substância que é o gás oxigênio, formado por moléculas de gás oxigênio, dois átomos de oxigênio conectados entre si. Notem que existe uma recombinação, um rearranjo de átomos acontecendo. Átomos de hidrogênio inicialmente não estavam conectados entre si, depois que a reação aconteceu, eles passam a estar conectados entre si. E a mesma coisa a gente pode falar em relação aos átomos de oxigênio. Inicialmente eles não estão conectados entre si e depois que a reação se processou, eles passam a estar unidos entre si. Ou seja, moléculas de água foram convertidas em gás hidrogênio e gás oxigênio, por meio de um rearranjo, de uma recombinação de átomos. Outra coisa importante, embora não esteja falando aqui, para existir rearranjo de átomos, necessariamente tem que ter rompimento de ligações e formação de novas ligações. Vamos identificar aqui nesse esquema se isso está acontecendo. Perceba que os átomos de hidrogênio estão conectados aqui com os átomos de oxigênio, só que posteriormente eles não estão, eles passam a estar conectados entre si. Para eles estarem conectados entre si, inicialmente tem que ter acontecido o quê? Rompimento dessas ligações entre o H, entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, para ter recombinação, tem que ter rompimento de ligação. E novas ligações têm que ser formadas. Inicialmente, os átomos de hidrogênio não estavam conectados entre si. Posteriormente, conforme a reação se processou, eles passam a estar unidos. E o mesmo a gente falou sobre, a gente pode observar, para os átomos de oxigênio. Então, houve um rompimento de ligação aqui, HO, e formação de novas ligações, HH e OO. As substâncias que são representadas do lado esquerdo da flechinha são chamadas de substâncias reagentes, e elas vão sendo consumidas conforme a reação se processa. E as substâncias representadas do lado direito da flechinha são chamadas de produtos, e elas são formadas conforme a reação se processa. Importante dizer o seguinte, sempre vai ser uma substância formando duas outras substâncias. Aqui existe a substância água se transformando em substância gás hidrogênio e também no gás oxigênio. Sempre vai ser assim? Uma substância se transformando em duas? Não. Vai variar de reação para reação. Pode ser duas se transformando em duas, duas se transformando em três e por aí vai. Outra coisa importante, mas vai ser instantânea uma reação? Depende, se for uma reação explosiva, vai ser imediata a formação dos produtos. Vai acontecer imediatamente, os reagentes vão ser convertidos nos produtos, desde que seja uma reação explosiva. Mas a velocidade das reações varia de reação para reação. Existem reações que são mais lentas, outras que são mais rápidas e por aí vai. A gente vai ver esse assunto em cinética química mais adiante. Então, nesse caso aqui, o que eu posso falar para vocês? Nesse exemplo dado, na decomposição das moléculas de água em gás de hidrogênio e gás oxigênio. Como é que é feito? Como é que a gente pode? Como é que se processa essa reação química? Então, se a gente tiver um copo com água, se a gente conectar fios numa fonte de tensão e passar uma corrente elétrica nesse copo contendo água, a água vai acabar se decompondo em gás de hidrogênio e gás oxigênio, dependendo do valor da tensão fornecida pela fonte.
Só que vai ser imediato? Não vai ser imediato. O que a gente vai perceber é conforme a corrente passa através da água, vai começar a formar bolhas, indicando a liberação de gás hidrogênio e gás oxigênio. Mas para converter toda essa água dentro do copo, demora um bom tempo, vai demorar muito tempo para a gente fazer isso. As coisas vão acontecendo bem lentamente no caso dessa reação. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando vocês colocam o Eno, sal de frutas, o Sonrisal no copo com água, vocês não percebem a formação de bolhas ali? Está acontecendo uma reação química. Nesse caso do Sonrisal, do Eno, o que acontece é que tem duas substâncias ali presentes. O hidrogênio carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio e também o carbonato de sódio. Essas substâncias, quando são colocadas em água, na presença de um ácido, que no caso é o ácido cítrico presente nesses medicamentos, eles acabam se decompondo em CO2 e água. E acaba formando CO2 como um gás, acaba formando borbulhas ali no copo com água. Então a gente vai enxergar algo mais ou menos como se fosse um sorrisal sendo dissolvido em água. Vai começar a borbulhar conforme a gente passa uma corrente elétrica num copo com água. Só que nesse caso vai formar gás hidrogênio e gás oxigênio. Aqui eu coloco algumas coisinhas que eu falei para vocês, anotadas no caderninho. O importante aqui, lembra que eu falei para vocês daquela afirmação, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Da onde vem essa afirmação que muitas pessoas conhecem? Na realidade, quem criou essa afirmação foi Lavoisier. Lógico que ele não falou dessa maneira, as pessoas distorceram, modificaram o jeito é, falado por Lavoisier. Lavoisier enunciou uma lei que é a Lei da Conservação das Massas, que diz que a massa das espécies que reagem, das substâncias reagentes, tem que ser igual à massa das espécies formadas, dos produtos. Então, para essa reação que a gente está estudando, não significa que Lavoisier estudou, enunciou a lei baseado nessa reação química que eu estou demonstrando para vocês. É só para exemplificar. Como é que a gente pode entender? Lavoisier enunciou essa lei, mas quem veio e deu a explicação do porquê isso acontece, porque as massas das espécies que reagem é igual à massa dos produtos formados, é igual à massa dos produtos que são formados, quem explicou isso foi Dalton, por meio da sua hipótese atômica, que hoje é uma teoria atômica porque ela é muito mais consistente. Muitos outros cientistas já demonstraram que as hipóteses atômicas de Dalton é bastante consistente com a realidade. E o que eu vou explicar para vocês aqui não tem como explicar. A lei de Lavoisier e a lei de Proust até hoje a gente não consegue explicar a não ser por meio dessa afirmação de que os materiais são formados por pequenas partículas que Dalton chamou de átomos. Então perceba aqui, por que a massa da substância que reage tem que ser igual à massa dos produtos formados? Se vocês perceberem bem, a massa dos materiais é devida à massa das partículas que o constituem, da massa dos átomos que formam esses materiais. Então percebe que numa reação química, átomos não são criados e nem destruídos, logo a massa tem que permanecer a mesma. Percebe que inicialmente existem 4 átomos de hidrogênio, depois que a reação se processou, os mesmos 4 átomos de hidrogênio continuam presentes. Inicialmente existiam 2 átomos de oxigênio, no final, 2 átomos de oxigênio continuavam presentes. Então, se Lavoisier viesse aqui e disse a massa da água inicial que reagiu e depois venisse a massa de gás hidrogênio e gás oxigênio, é óbvio que ele teria que obter o quê? O mesmo valor em massa. Lavoisier não fez essa medição para essa reação, aqui é só um exemplo, mas ele mediu para diversas outras reações químicas. E ele demonstrou que, independentemente da reação química que ele estudava, a massa das espécies que reagiam sempre dava igual à massa dos produtos que eram formados. Já que átomos não são criados e átomos também não são destruídos. Assim, as massas são conservadas. Equação química, pessoal, nem sempre a gente vai ficar representando, na realidade, a gente vai representar somente inicialmente, a gente não vai ficar fazendo círculos para representar os átomos, porque dá muito trabalho. A gente vai representar o fenômeno, a reação química, por meio de uma equação química. Então, reação química é o fenômeno em si. Uma equação química são fórmulas que representam a reação química.
Então, por exemplo, aqui nessa síntese, nessa decomposição das moléculas de água, como é que a gente pode representar por meio de fórmulas as substâncias e reagentes e os produtos formados? A água, eu sei que tem 2 hidrogênios e um oxigênio, então aqui eu tenho moléculas de água, então é somente uma substância presente, essa molécula é igual a essa, e ambas as moléculas representam a mesma substância, água, H2O, então eu posso vir aqui e representar H2O ao invés de desenhar. Em seguida, eu tenho 2 átomos de hidrogênio conectados, logo H2, e depois são 2 átomos de oxigênio conectados, O2. Agora, a gente tem que aceitar as quantidades. São 2 moléculas de água, então eu venho e coloco 2 fórmulas H2O. São 2 moléculas de gás hidrogênio, H2, vem aqui e coloca 2 fórmulas de H2. E aqui é somente uma molécula de gás oxigênio, vem aqui e coloca somente uma. Só que o 1 fica subentendido aqui, a gente não precisa colocar. Esses valores que a gente acabou de aceitar, a quantidade de espécies de moléculas, são chamados de coeficientes estequiométricos. E eles indicam justamente a quantidade de espécies, de moléculas ou de fórmulas em uma reação química. Perceba o seguinte, numa reação química não vão ser só 2 moléculas que vão estar se transformando em outra substância, é uma quantidade absurda. Aqui é uma representação limitada, eu coloquei um valor, somente 2 moléculas de água se convertendo para facilitar. Na realidade é uma quantidade absurdamente grande de moléculas de água que vão se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então aqui a gente faz uma simplificação. Outra coisa importante é a seguinte, a gente acerta a quantidade de moléculas, a quantidade de fórmulas, ok? Para fazer com que fique compatível com as quantidades demonstradas no desenho. Só que a gente não altera esses valores, a atomicidade, esses valores pequenininhos da fórmula. Por quê? E como eu falei para vocês, a água é H2O. Não importa onde a gente coletar uma molécula de água, seja aqui ou em outro planeta, em qualquer parte do universo, uma molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Por isso, nós não podemos alterar essas quantidades aqui. A gente só altera a quantidade total de moléculas ou de fórmulas. Depois a gente vai melhorar um pouco essa definição de coeficientes estequiométricos, conforme a gente for aprendendo mais sobre química. Pessoal, chegamos ao final dessa aula 3 sobre o modelo atômico de Dalton. Então a gente finaliza esse modelo e o próximo modelo que nós vamos fazer uma revisão vai ser sobre o modelo atômico de Thomson. Dúvidas, como sempre, vocês podem encaminhar para o meu e-mail ou entrar em contato pelo WhatsApp. Também tem um espaço disponível para vocês enviarem mensagens na nossa sala de aula virtual. Quero dedicar para vocês bons estudos e um abraço a todos.